Olá pessoal que acompanha aí o canal sobre as aulas de matemática básica, sejam muito bem-vindos. Nessa aula 3 aqui a gente vai falar sobre equações com uma incógnita. O que significa isso? Equações com incógnita são equações que a gente escreve na matemática que possuem um valor desconhecido. Então, são aquelas equações do tipo 5 mais x igual a 4, ou 5 vezes x igual a 18. Exemplos aqui, a gente vai ver bastante aqui. Mas a gente usa o termo incógnita na matemática para a gente descrever um valor que a gente não conhece, que geralmente é aquele valor que a gente quer calcular, que a gente quer descobrir quando a gente resolve um problema. Um primeiro exemplo pode ser visto aqui, ó. X mais 5 igual a 13. O que a gente está escrevendo aqui na forma matemática? A gente está se perguntando o seguinte: que número, que a gente não conhece, que a gente vai representar pela letra X, somado a 5 fornece como resultado 13? E a gente vai fazer as contas aqui embaixo e a gente vai chegar que esse valor para x igual a 8. Ou seja, 8 mais 5 fornece 13. Então, o nosso valor desconhecido nessa equação, como eu mencionei, é o x, e a gente vai aprender nessa aula, dependendo da operação que a gente está lidando, a como encontrar esse valor que a gente não conhece. A estratégia para encontrar esse valor desconhecido numa igualdade é você colocar tudo que é desconhecido, que a gente representa pelas letrinhas, né, de um lado da equação, e tudo que é número, que é conhecido, do outro lado. Por exemplo, aqui, ó, voltando ao exemplo aqui em cima. X mais 5 igual a 13. Como que a gente pode deixar esse x aqui sozinho do lado esquerdo da equação? Aqui x mais 5 igual a 13, isso aqui é um sinal de igualdade. O que significa isso na matemática? Significa que o lado esquerdo, o que está escrito do lado esquerdo da equação, é igual ao que está escrito do lado direito. Então, como que a gente vai fazer no caso da soma, nesse caso aqui, para a gente deixar o x sozinho do lado esquerdo? Muitas vezes a gente aprende no colégio que você pode pegar, vocês talvez até já saibam, que é pegar esse valor mais 5 e passar para o lado direito com o sinal negativo. Mas a gente vai simplificar desse modo mais para frente, mas eu queria mostrar da onde que sai você passar esse mais 5 para lá como menos 5. Porque às vezes a gente está tão preso nessa técnica que funciona que a gente não sabe como ela aparece. Então é o seguinte, para você deixar o x sozinho desse lado, o que você pode fazer nessa igualdade? Subtrair valor menos 5 dos dois lados da equação. Porque, como eu mencionei, isso aqui é um símbolo de igualdade. Então, tudo que está do lado direito tem que ser igual ao que está do lado esquerdo. Então, para a gente manter essa igualdade, a gente pode tirar 5 do lado esquerdo da equação, mas para a gente manter esse sinal de igualdade aqui, nós precisamos tirar 5 do lado direito também. Então, a gente está subtraindo ambos os lados da equação por 5. Então, a gente vai ficar com o seguinte: x mais 5 menos 5 igual a 13 menos 5. Quanto que dá mais 5 menos 5? Dá 0. Então, a gente vai ficar com x mais 0 igual 13 menos 5, 8. E é 8 o valor do x, que é a nossa resposta. Então, pessoal, uma coisa que é super importante vocês terem em mente, numa igualdade, tudo que você faz do lado esquerdo da igualdade, você tem que obrigatoriamente fazer do lado direito, porque senão você quebra a condição de igualdade. Isso não funciona na matemática. Perdão se estiver sendo muita informação, mas eu queria mostrar fundamentalmente como funcionam as equações. Olha esse outro exemplo aqui. 4 vezes x igual a 28. Lembram que o pontinho a gente usa para representar multiplicação? Lembra que a gente começou usando x para representar multiplicação? Agora eu estou substituindo por um pontinho, ok? E nesse caso aqui de multiplicação, o que a gente está se perguntando? 4 vezes o que a gente não conhece, fornece como resultado 28.
Então, 4 vezes alguma coisa dá 28. E a gente quer justamente descobrir quanto que vale essa incógnita, esse valor desconhecido. E no caso da multiplicação, a gente quer deixar novamente tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. E no caso da multiplicação, como é que a gente pode tirar esse 4 desse lado aqui? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir o lado esquerdo por 4, porque aqui vai ficar 4 vezes x divididos por 4, e esse 4 com esse 4 cancela. Aí a gente fica com o x sozinho do lado esquerdo. Mas tem que lembrar que tudo que a gente faz do lado esquerdo tem que fazer também no lado direito. Então, se eu divido o lado esquerdo por 4, eu tenho que dividir o lado direito por 4 também, para manter a igualdade. Então, a gente fica com o seguinte, né? 4 divididos por 4 vezes x igual a 28 divididos por 4. Então, 4 divididos por 4 dá 1, né? Então, vai ficar 1 vezes x, que não faz diferença, 1 ali na frente, né? Dá para escrever só como x, igual a 28 divididos por 4. Aí a gente fica com x igual a 28 divididos por 4, então x igual a 7, que é a nossa resposta. Então, olha só, a gente está respondendo a seguinte questão, de que 4 vezes 7 vai dar igual a 28. E a gente fez isso como? Multiplicando os dois lados por 4 para deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. Então, pessoal, como eu mencionei, pode ser muita informação, talvez vocês já saibam disso aqui, talvez vocês ainda estão se familiarizando com isso aqui, mas uma das perguntas que eu mais recebo é, por exemplo, quando, por exemplo, a gente faz esse tipo de operação aqui. Muitos alunos, às vezes, quando eu faço um raciocínio desse tipo aqui, perguntam: como que você enxergou que você tinha que dividir os dois lados por 4 para deixar o x sozinho? Como que você sabia que tinha que fazer isso? E, pessoal, na matemática e também na física não tem segredo. É fazer exercício, é praticar. Quanto mais exercícios vocês vão fazendo, mais vai ficando claro aquele conteúdo e mais habilidades vocês vão desenvolvendo para resolver problemas como esse. E na física, a gente vai resolver equações, né? Descobrir valores nas equações o tempo todo. Então é por isso que eu quis incluir uma aula desse tipo que a gente vai usar muito na física. E aqui, pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu coloquei o nome desse slide como equações sem respostas. Lembra que lá no comecinho, no primeiro slide, eu estava mencionando que a gente estava resolvendo equações com um valor desconhecido, uma incógnita. E o que acontece quando você tem uma equação, só que dois valores desconhecidos? Olha só esse aqui. X mais y igual a 4. Qual que é o nosso raciocínio aqui? Dois números somados que resulta, né, em 4. Bom, de cabeça você já pode imaginar o seguinte. 2 e 2, né? Porque o x sendo igual a 2 e o y sendo igual a 2, vai ficar 2 mais 2 que dá 4. Joia, isso funciona. Só que outra pessoa, ou você também pode pensar, que é o seguinte. O x pode ser 3 e o y pode ser 1, porque 3 mais 1 dá 4 também. Então perceba que a gente tem duas respostas para o mesmo problema. Na verdade, a gente pode substituir vários valores aqui que deem 4. E pessoal, no caso em que vocês têm uma equação e dois ou mais valores desconhecidos, você não consegue resolver. X mais y igual a 4 não possui resposta, ou a gente até fala na matemática que possui várias respostas, porque existem vários números somados que dê 4. Então, só para fazer um parênteses aqui, porque essas dúvidas já apareceram algumas vezes nas minhas aulas, quando você tinha dois valores desconhecidos e quando você tem uma equação, nesse caso aqui, uma só, e você tem dois valores desconhecidos ou mais, pessoal, não tem como responder. Então, se você está resolvendo uma equação, você precisa apenas você só pode resolver com um valor desconhecido. Acontece também que a gente pode ter várias vezes na mesma equação aparecendo o mesmo valor desconhecido, a mesma incógnita. Por exemplo, aqui, 3x mais 5x. Como que a gente opera com isso aqui?
É coisinha lá do prezinho, do prezinho não, lá do fundamental, né? Que a professora, o professor falavam 3 abacaxis mais 5 abacaxis fornece 8 abacaxis. Então 3x mais 5x fornece 8x. Isso aqui para o caso da soma, tá? Para multiplicação, para subtração funciona também da mesma forma, só que agora você está fazendo a diferença. Então 10x menos 5x seriam lá do fundamental. 10 abacaxis menos 5 abacaxis, 5 abacaxis, joia? E outra coisa, pessoal, também é que aqui embaixo, olha só, eu coloquei a operação 5x mais 3x ao quadrado. Se você não tem uma igualdade aqui do lado direito, você não pode fazer essa operação. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você somar 5 abacaxis mais 3 abacaxis ao quadrado. Sei lá, aqui estou substituindo x por abacaxi. Isso aqui não fica, por exemplo, 8x ao quadrado, porque os expoentes aqui no x são diferentes. Nesse caso aqui, o x está elevado a 1, mas a gente não escreve, né? E aqui o x está elevado a 2. Não tem como somar uma coisinha na outra quando você tem expoentes diferentes, tá? Então você deixa nessa forma aqui, tá? É uma outra observação importante aí. Bom, no slide passado eu mostrei exemplos de soma e subtração. Como é que funciona com multiplicação e divisão? Olha só essa operação aqui. X elevado a 2 vezes x elevado a 5. Nós temos o seguinte, nós temos que a nossa base nessa operação é o x e os expoentes são 2 e 5. Quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, a gente vai repetir a base e na multiplicação a gente vai somar os expoentes. Então, x elevado a 2 vezes x elevado a 5 é a mesma coisa que x elevado a 2 mais 5, que fornece como resposta x elevado a sétima, certo? E aqui embaixo, um outro exemplo aqui, x elevado a 6 vezes x elevado a menos 4. Então, você vai repetir a base, que é o x, né? Vai ficar x elevado a 6 menos 4, né? Porque aqui você ficaria 6 mais menos 4, que é menos 4, né? E fornece como resposta x elevado a 2, ou x elevado ao quadrado, ok? E nessa parte de multiplicação e divisão com incógnitas, é importante que a base seja a mesma. A gente está usando o x aqui, né? Para você operar, a base deve ser a mesma, ok? Então, isso é super importante também de ressaltar. Bom, aqueles exemplos no último slide eram de multiplicação de mesma base. Como é que funciona na divisão? Olha esse exemplo aqui. X elevado a 6 divididos por x elevado a 4. No x é a nossa base, 6 e 4 são os expoentes. Então, quando a gente tem divisão de mesma base, a gente vai repetir a base e a gente vai subtrair os expoentes. Então, x elevado a 6 divididos por x elevado a 4, a gente vai repetir a base, que é o nosso x, e vai subtrair os expoentes, 6 menos 4, que dá como resposta que x elevado a 6 menos 4, x elevado a 2, ok? X elevado ao quadrado. Aqui embaixo, eu vou deixar esse slide totalmente na tela para ficar um pouco mais fácil para vocês observarem. Aqui a gente tem x elevado a 2 divididos por x elevado a menos 3. Mesma base, a gente vai repetir ela e subtrair os expoentes. Então, como é que vai ficar aqui? X elevado a 2 menos... Cuidado, pessoal, o expoente aqui embaixo é menos 3, então vai ficar menos 3. Mesmo sinal, menos com menos dá mais, né? Então, x elevado a 2 mais 3, que fornece como resposta x elevado a 5, ok? Então, só para recapitular, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes, e na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, pessoal, essas foram as operações com incógnitas, que são aqueles valores desconhecidos, e eu queria fazer só um materialzinho, uma coisinha extra aqui, que é o termo em evidência. Então, às vezes a gente tem uma equaçãozinha com algumas incógnitas diferentes,
e a gente pode reescrever elas, às vezes ajuda bastante. Como assim? 3x ao quadrado mais 5x. Perceba que o nosso termo em comum entre o 3x ao quadrado e o 5x é o próprio x. Apesar de que, lembram, a gente não pode somar esses dois aqui porque são expoentes diferentes, são coisas diferentes ali, mas a gente pode reescrever essa operação para deixar um pouquinho mais bonitinho. Então, como eu mencionei, o termo em comum entre esse aqui e esse aqui é o x, né? Então, olha só que bacana. A gente coloca o x na frente, que é o nosso termo em comum, abre parênteses, e a gente vai escrever aquilo que está sobrando para formar essa operaçãozinha aqui de cima. Olha só, x em evidência, que a gente fala em evidência quando coloca para fora do parênteses, 3x mais 5. Façam aí o exercício, façam aqui a distributiva entre x vezes 3x mais 5. E vocês vão ver que vocês vão chegar em 3x ao quadrado mais 5x. É só uma outra forma de escrever, tá? Vou deixar um pouquinho mais claro aqui, ó. Fazendo a distributiva aqui. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 5, 5x, e chegou na mesma coisa que a gente tinha antes, ok? É só uma outra forma de escrever que às vezes facilita a leitura, ok? Aqui embaixo um outro exemplo disso, 2y elevado a 3 mais 3y elevado a 2 mais y. O termo comum entre essas três operações aqui é o y. Então, a gente coloca o y em evidência, colocando aqui do lado de fora, parênteses, 2y a 2 mais 3y mais 1. Façam a distributiva aqui, antes de eu mostrar a resposta para vocês, aqui entre os y, né? Y vezes isso, daí y vezes isso, aí y vezes isso. Vocês vão ver que a gente vai chegar na mesma coisa que a gente tinha antes. Olha só, y vezes 2y elevado a 2, 2y elevado a 3. Y vezes 3y, 3y elevado a 2. E y vezes 1 da y, que é a mesma coisa que a gente tinha ali. Para a física, não se preocupem tanto com isso, tá? Em termos em evidência. Tem situações em que vai ficar um pouquinho mais claro a gente colocar termos em evidência em equações na física, tá? Mas encarem esse slide aqui como uma coisinha extra que às vezes aparece na física, mas que dá para reescrever algumas equações de outras formas, ok? Então, esse slide aqui fica como uma coisinha extra, ok? E com todos esses slides, a gente fecha essa terceira aula que fala sobre operações com incógnitas. Então, lembrem-se que incógnitas são aqueles valores desconhecidos, né? Aquele valor desconhecido da nossa equação que a gente quer descobrir. E na física a gente vai fazer cálculos com esses valores, com valores desconhecidos que será como resolução de um problema de física a gente encontrar esse valor desconhecido, ok? Então essa foi a nossa terceira aula de matemática básica e a gente vai se vendo aí nas aulas futuras, ok?